Oi, meus irmãos, a paz do Senhor, Deus seja com todos aí, que Deus esteja abençoando cada um de vocês nesse dia. Estou aqui, irmãos, eu estava lendo um livro de Jó, né? Um livro muito interessante, um livro que fala aí aos nossos corações. Para quem já leu, né, tem muitas coisas assim que chama atenção. Você lê uma coisa, um dia lê outra e sempre está se mostrando, né? Eu tava lendo aqui a respeito dos amigos, cara, os amigos de Jó, que aqui no versículo, vamos começar pelo começo da introdução do livro aqui, que fala da virtude, né, e a riqueza de Jó, no capítulo 1. Lê para os irmãos só o versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essas palavras aqui, Deus fala para Satanás a respeito de Jó, para você ter uma ideia como Jó era perante ao Senhor. Deus reconhecia tudinho, todas essas qualidades que Jó tinha a respeito dele, sobre a fidelidade de Jó. Mas, né, Satanás, com sua sabedoria, né, dizia que Jó só era assim porque Deus dava tudo para ele. Deu filhos, né, tinha lá 10 filhos, tinha muitas ovelhas, tinha tudo. O diabo foi lá, falou com Deus, Deus não, pode tirar isso aí tudo de Jó. Eu conheço meu servo Jó, né? Jó foi lá, não, sem problema. O diabo foi, tomou tudo, deu fim em tudo, matou seus filhos, mas Jó continuou fiel. O diabo chega lá de novo, Deus pergunta a Satanás: tem visto meu filho Jó? Né? E ele fala: não vi, observado. Né? E Deus repete tudo de novo: homem íntegro, né? Reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Já fala da saúde de Jó, vai lá e tira a saúde, fere a Jó com chagas, tumores, né? E Jó fica lá nas cinzas se coçando com caco de telha. Imagina só, que lepra, que doença. Então, irmãos, aí vem os amigos de Jó. Os amigos dele ficam lá 7 dias longe dele, chorando, vendo a desgraça dele e chorando com ele. Vem a mulher de Jó, fala para Jó, né, abandonar esse Deus e morrer logo, e amaldiçoa e sai fora aqui, né, para morrer logo, para acabar com aquela agonia. Jó chama a mulher de louca, né, sabe o que está falando. E Jó continua ali, fiel a Deus. Amaldiçoa, no versículo, lá no capítulo 2, né, no capítulo 3, quer dizer, amaldiçoa até o dia do seu nascimento, né, que maldito dia aquele. Aí vem os amigos de Jó, depois de 7 dias, começa a blasfemar, falar de Jó, né, sobre Eliafaz, repreende Jó, né, que Jó estava lá falando, ele fala: que tens ensinado muitos, tens fortalecido mãos fracas, as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam, e os joelhos vacilantes têm fortificado, né, que Jó falava para as pessoas, né, a respeito, para se fortalecer perante Deus, e ele ali nesse momento, ele já estava murmurando, né, assim, né, estava meio se lamentando, né. Aí os amigos dele falaram: né, ele repreende ele a respeito daquilo, né. Aí depois, no capítulo 5, manda ele buscar a Deus, como já se ele não buscasse, né. Você vê, a pessoa não conhece a sua fidelidade, né. Aí depois lá no 7, Jó continua contenda contra Deus, né? Ele levanta uma contenda contra Deus porque daquilo, né? E começa a questionar, né? Tudo que está acontecendo. Às vezes a gente está aí acontecendo coisa na vida da gente e começa a questionar, apoiar o nosso porquê, né? Perante Deus, essas coisas, o porquê está acontecendo aquilo. E levanta questões contra Deus, pergunta contra Deus, né? Aí no versículo 9,
No capítulo 9, aí Deus começa a perguntar as coisas a Jó. Né? Jó é incapaz de responder a Deus. Você começa a perguntar as coisas para Deus, e Deus, quando Deus começa a perguntar as coisas para você, você é capaz de responder as coisas que Deus te pergunta? Né? Não. Então Jó ali, mesmo íntegro, o homem serve a Deus, não conseguiu responder as perguntas aqui, né? Responder as perguntas de Deus. Mas aqui é a respeito dos amigos, das amizades que nos rodeiam, né? Aí lá no versículo 11, você lembra que Deus falou que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. No capítulo 11, Zofar acusa Jó de iniquidade. Muitos nessa vida vê pessoas passando dificuldades dentro da igreja ou na vida e falar: aquele homem é iníquo, é um homem que não está andando nos caminhos do Senhor, está passando por aquilo porque ele pecou. E não é bem assim, né? Que nem tem lá uma passagem lá que Jesus lá e seus discípulos vê o cego, né? É o cego, eu não lembro direito se é o cego ou o aleijado lá. Fala: ali, Senhor, quem que pecou, o pai, a mãe ou a mãe dele? Né? Jesus fala: não, nenhum dos dois pecou. Ele está ali porque ele é para a glória do Senhor, né? Para o nome dele ser glorificado, o nome de Jesus ser glorificado. Por isso que ele está naquele sentido. E aqui da mesma forma, Jó passou por isso, para o nome de Deus ser glorificado, né? Então os amigos começam a levantar testemunhos falsos contra Jó, né? Aí, capítulo 15, ele acusa Jó de impiedade, Jó impiedoso. E não é bem assim, né? Era porque Deus estava operando. Olha lá, Bildade escreve a sorte dos perversos. E eles começam levantar esse falso testemunho contra Jó. Aí aqui, ó, no 22 também, capítulo 22, ele acusa Jó de grandes pecados. Jó era um homem pecador. Se Deus reconhecia ele como ímpio, um homem reto, um homem piedoso, né, um homem bom na presença de Deus, um servo, né, que ele se gabava de Jó até para Satanás. Mas Satanás levantou esse mal contra ele, porque Deus permitiu. Não era por causa que ele era pecador, era para mostrar a Satanás que Jó era certo. Aí o que Jó faz? Jó entende, ele para de questionar o que estava acontecendo com ele, né? E ele faz a confissão a Deus lá no capítulo 42. Ele confessa a Deus: bem sei eu. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu, tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus não podem ser frustrados na vida do homem. Os planos do Senhor. Quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre o conselho? Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei. Tu me ensinarás, e eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando o homem reconhece Deus na sua vida, é como Jó, que passou pelas dificuldades, ele viu o quanto ele não conhecia Deus. Hoje ele conhecia por falar, hoje ele conhece por ver, né? Que nem ele fala aqui. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando você começa a olhar e ver a Deus, irmãos,
Você está na presença dele. Deus está operando na tua vida de uma forma que as pessoas que estão ao teu redor não vão enxergar. Mas só você vai poder ouvir e ver quanto Deus é maravilhoso na tua vida, operando as bênçãos, mesmo nas dificuldades. Deus operará. Aí Deus vai e repreende os amigos de Jó. Agora, vocês vão lá para Jó, levam o sacrifício para Jó fazer sacrifício por vocês, né? Para que Jó possa fazer, meu servo Jó, fazer sacrifício por vocês. Quer dizer, se Jó não perdoar, né? Mas Jó tinha já perdoado os amigos. Capítulo atrás, Jó orou pelos seus amigos, né? Já tinha orado pelos amigos, né? Jó orou por eles. Aí quando Jó ora por eles, aí Jó começa a ser restaurado na presença do Senhor. Aí Jó perdoou, Jó orou, Jó levantou o holocausto, seus amigos ali. Aí o Senhor aceitou a oração de Jó. Aí no versículo 10 do capítulo 42 diz: Deus restaura a prosperidade de Jó, né? Mudou a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe dobro de tudo que possuía. Quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor deu tudo em dobro, né? O Senhor restaurou a sorte de Jó. O Senhor restaurou o casamento, porque você lembra que a mulher falou de Jó? Você lembra que a mulher falou de Deus? Mas Jó perdoou. Restaurou o casamento dele, as amizades, os amigos, né? As suas criações, suas terras, sua saúde, né? Seu vigor físico. E os filhos? Ele tinha quantos lá no começo? 10? Ele restaurou tudo em dobro. Aí só tem 10 aqui. Por que só tem 10 aqui? Porque se você ler o capítulo 1, você vai ver que Jó, toda vez que os filhos estavam fazendo festa, banquetes, Jó estava orando, levava teus filhos a se purificar e orar por eles toda madrugada, né? Fazer holocausto pelos seus filhos, por eles, por acaso, se eles tivessem pecado em coração, nas suas bebedices, né, em coração, para que o Senhor perdoasse. Então Jó sabia que aqueles 10 filhos que ele perdeu, onde é que eles estavam, né, para onde que eles foram. Ele não perdeu os 10 filhos dele. Os 10 filhos dele estavam na glória de Deus com o Senhor. E ele ganhou mais 10 aqui na terra. 10 na eternidade e 10 na terra são 20. Deus operou, deu em dobro tudo que ele tinha pela fidelidade. Jó não sabia, mas ele estava sendo um advogado do Senhor aqui, representando a Deus aqui na terra, porque estava sendo fiel a Deus, mesmo ter tirado tudo dele, né? Mesmo sabendo que as coisas que ele tinha, Deus sabia que ele não ia abandonar ele. Ele ia continuar sendo fiel, porque ele adorava a Deus pelo que Deus é, não porque o Deus dava. Nós temos que parar de adorar a Deus pelo que Deus nos dá. Nós temos que adorar a Deus pelo que Deus é na nossa vida, pelo que Deus representa na nossa vida, pela promessa que Deus tem para nossas vidas. E a eternidade é buscar a Deus para a eternidade, não para os bens materiais dessa vida, não para as coisas desse mundo. Nós temos que buscar a Deus para que Deus possa nos estar levando para a eternidade, os caminhos celestes, as mansões celestiais, como diz Paulo, né? Para podermos estar na glória do Senhor. Buscar a Deus para que Deus opere em nossas vidas um grande milagre, sempre, mas acima de tudo, dar-nos o caminho da eternidade, mostrar o caminho, e que nós possamos ser a luz de Deus aqui nessa vida, né? Representar o Senhor
forte, fiel, fidelidade para outras pessoas também, assim como Jó foi na vida dos amigos deles. Nós podemos estar representando a Deus também na vida dos nossos amigos, vizinhos, da nossa família. Buscar a Deus para que Deus possa estar nos fortalecendo, mesmo na dificuldade, nas doenças, nas dificuldades desse mundo. Deus está operando sempre uma bênção em nossas vidas. Mas assim, bênçãos espirituais, não materiais. Buscar a Deus para que Deus possa estar com o nosso nome escrito lá no livro da vida. Amém, meus irmãos? Pai do Senhor a todos, que Deus abençoe cada um de vocês nesse dia.